Constituinte de 88. Então, eu peço uma salva de palmas para os nossos palestrantes. Muito bom dia a todos. O número, como bem disse o nosso apresentador, não faz tanta diferença se há compromisso, se há interesse. Meus cumprimentos àqueles, portanto, fizeram questão de vir prestigiar não apenas a nossa explanação de hoje, como também todas aquelas que fizeram essa semana na ED. Nós tivemos aqui, sobretudo, me recordo de ter visto na lista a presença na segunda-feira de alguns amigos que vieram falar sobre segurança pública, aos quais muito respeito, o ativista Roberto Mota, o procurador Marcelo Rocha Monteiro. Só eles já demonstram a qualidade, o nível de qualidade dos convidados que me antecederam. Então eu espero que eu possa fazer jus à honra de estar encerrando esse evento na companhia de vocês. Um tema que eu já apresentei numa ambiência virtual fechada, por isso que vocês vão observar que está escrito Boletim da Liberdade no slide. É um periódico, um veículo jornalístico virtual, no qual eu sou um dos editores. Então essa palestra foi originalmente apresentada para o público de assinantes premium do Boletim, por isso que o slide vai exibir não só a logo do Boletim, mas a expressão webinar vem disso, porque foi transmitido virtualmente. Então o que nós fizemos aqui foi uma remodelagem dessa apresentação para ser feita de forma presencial. Então, mais uma vez, meus cumprimentos. Sem mais delongas, vamos ao pensamento de Roberto Campos na Constituinte de 88. O que é que nós vamos fazer aqui hoje e o que é que nós não vamos fazer aqui hoje? É preciso deixar claro de antemão. É claro que, de algum modo, levantam-se bandeiras, levantam-se propostas, mas a minha ideia não é agir nessa explanação propriamente como um ativista, levantando uma proposta, levantando uma bandeira para o país. A minha ideia é ser, sem agir como um médium que baixa um espírito, manifesta um espírito, que não posso fazer isso, é ser simplesmente um porta-voz, um intermediário da mensagem que foi deixada para o nosso conhecimento por alguém que já não se encontra mais entre nós. Alguém que, no não tão distante 2001, como diria o não tão saudoso ditador Getúlio Vargas, saiu da vida para entrar para a história, portanto não pode estar aqui por si mesmo falando, mas que de algum modo foi nas suas preocupações, nos seus posicionamentos, naquilo que pontuou quando esteve entre nós, algo profético. Não tanto, talvez, eu não vou forçar a barra em dizer isso, muito embora, de grosso modo, eu acho que também isso, mas não tanto pelo ângulo das respostas que ofereceu, mas sobretudo pelo ângulo das perguntas que fez, os problemas que apontou, que continuam, grosso modo, rigorosamente atuais. O que de muitas maneiras é uma pena, porque significa que no coração dos problemas que o Brasil enfrenta, nós não avançamos tanto quanto ele gostaria que nós tivéssemos avançado. Então o que nós vamos fazer é tentar mostrar efetivamente o que pensava, o que pontuou, o que propôs, o que se perguntou o mato-grossense Roberto de Oliveira Campos durante o processo de constituição daquilo que viria a ser a nossa Carta Magna atual e, portanto, o processo de gestação desse período que nós ainda atravessamos, que é o malfadado período da Nova República. Uma reflexão que se coloca no momento em que o Brasil, pelo menos desde 2013, talvez o surto dessa onda, ela principie nas chamadas jornadas de junho de 2013, e o Brasil experimenta uma sensação de convulsão política, de politização ampla na sociedade, e muitas vozes se levantam para dizer que há entraves que nos obstaculizam
o avançar, que nos obstaculizam a aprovação de reformas, de agendas que são providenciais, que são essenciais para que nós possamos dar um salto adiante. E, ao mesmo tempo, vozes de desespero se levantam para dizer que as nossas instituições, os nossos poderes estão pervertidos, estão corrompidos, avançam uns sobre as prerrogativas dos outros, a exemplo do judiciário se pondo a legislar. Vocês, aqui do NAED, a área do direito, certamente se deparam muito com esse tipo de discussão. Então, muitas vezes, mais do que costumava acontecer ao longo dessas últimas décadas, aparece a pergunta: será que esse período, será que essa institucionalidade chamada Nova República, será que isto faliu? Será que isto não tem saída? Isto já está acabado, já morreu e só falta enterrar? Será que ainda há salvação? A situação é tão cataclismítica ou apocalíptica como se desenha? Por que esse desespero? Por que esses entraves se impõem às consciências na contemporaneidade? Então, o que nós vamos mostrar hoje é que, lá atrás, há não tantas décadas assim, quando tudo isso começou, esses problemas já vinham sendo levantados, já vinham sendo apontados. Antes da gente ir para, efetivamente, o pensamento de Roberto Campos na gestação da Nova República, é importante a gente fazer uma breve apresentação biográfica do nosso personagem, ou melhor dizendo, nosso mentor no dia de hoje, que foi um dos grandes nomes como estadista, como intelectual, como tecnocrata, burocrata. Foi um dos grandes nomes na difusão do pensamento liberal clássico no Brasil. Vão ser levantadas, evidentemente, as objeções de sempre, né? Ah, liberal, mas inventou, participou da criação do BNDE, né? Não era BNDES. Não que a gente deva necessariamente justificar o BNDE hoje, mas esse Szinho, ele geralmente aparece para atrapalhar as coisas, né? Geralmente é assim. O homem que fez ou participou da elaboração do FGTS. E aí os liberais mais estritos levantam esse tipo de objeção à relevância de Roberto Campos, como de tantos outros que desfraudaram bandeiras similares às dele. Mas é preciso entender, e aí, eu já fugindo um pouco do que eu prometi que não faria, levantar bandeiras, né? Falar por mim mesmo, mas é preciso entender a situação, o tipo de gramática cultural e política que vigia no Brasil, a dificuldade da integração do pensamento liberal, aquelas épocas recuadas, de meados da nossa República, para entender que no tempo de Roberto Campos, essas ideias mais privatistas, que nós hoje vemos ganharem peso, ganharem proeminência na sociedade, essas ideias, salvo o Eugênio Goudin, foi o grande nome do liberalismo econômico em meados do século XX, essas ideias elas sempre eram defendidas com algumas distorções, alguns cacuetes keynesianos ou desenvolvimentistas. Não se fugia muito disso. Então, para o quadro do seu tempo e para as possibilidades do seu tempo, Roberto Campos era uma das figuras menos preconceituosas para com o capital estrangeiro, era uma das figuras mais interessadas na austeridade fiscal, na contenção da emissão, da gastança exagerada. Portanto, merece sim ser tratado como essa referência, mesmo antes do seu período de político, que é quando ele se converte de fato às teses hayekianas, se torna um grande discípulo e defensor, divulgador da obra de Hayek, os grandes proeminentes da escola austríaca no Brasil. Esse homem começou a sua trajetória como seminarista, que não era exatamente a vocação dele. A verdade é que Roberto Campos, no campo sexual, era um homem muito ativo e muito desbragado, né? Então não seria o feitio dele seguir a trajetória de sacerdócio, mas ali obteve uma formação clássica e humanista que foi importante para ele constituir a sua erudição mais adiante. Seu caminho, porém, era mesmo o de seguir como economista, como tecnocrata, a expressão que ele usava bastante, e no fim da vida como político. Começou na comissão mista Brasil-Estados Unidos, ainda
no governo constitucional do Vargas. Ali a gente tem a concepção do BNDE. Depois, trabalhou no governo Juscelino, no famigerado plano de metas. Não tinha nada a ver com a natureza dele. É um plano extremamente desenvolvimentista e gastador, inflacionário. Roberto Campos teve uma vida de tensão, vivendo dentro do coração do poder, lidando com os interesses do poder e as perspectivas de pensamento totalmente avessas à sua, que lá vigiam. Não foi diferente no governo JK. Ele teve uma tensa relação com o Juscelino, principalmente quando o Juscelino resolveu romper com o FMI, dar o showzinho dele contra o FMI durante o seu governo. Estava sempre contra essas medidas muito exageradas no campo da emissão da moeda. Foi ministro, então, do governo Castelo Branco, depois de ter atuado na diplomacia no governo João Goulart. Ele foi ministro no governo Castelo Branco, onde implantou, junto com Otávio Gouveia de Bulhões, o PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo, que reduziu drasticamente a inflação. Não vamos entrar aqui no mérito das tensões que houve políticas até na época da implantação do PAEG. Basta dizer que ele se notabilizou pela sua implantação, inclusive com todos os limites que possa ter. O PAEG chamou a atenção de economistas até lá do outro lado do mundo. Coreia do Sul, há registros disso, os economistas sul-coreanos se inspiraram na perspectiva e nas atitudes de Roberto Campos e Bulhões durante a implantação do PAEG, para começar a promover as transformações que galgaram, catapultaram a Coreia do Sul ao posto que ela conseguiu assumir depois. Infelizmente nós mesmos abandonamos as boas receitas. E aí, nos albores dos anos 80, ele resolve encampar a sua causa de uma outra maneira, tornando-se ele próprio um porta-voz, um ativista no âmbito parlamentar dessa causa, que era a causa liberal, a causa privatista, a causa que ele entendia ser aquela que os clamores do tempo reivindicavam para serem impostas, uma modernização, uma prosperidade econômica. Essa é a biografia, grosso modo, desse mato-grossense liberal. Mas nós, como nós dissemos, vamos nos concentrar no seu processo de contestação ao berço da nova república. E para reconstruir o seu pensamento nesse período, é preciso voltar um pouco aos anos 60, quando ele começa a sua atuação no Ministério do Governo Militar. É claro, ninguém aqui, como eu disse, está levantando bandeiras, então eu vou tentar ser o máximo possível fiel ao que ele efetivamente pensava. Está aberto o pensamento, em todos os seus aspectos, às críticas, ao juízo crítico de cada um. Não pode deixar de ser, quando a gente está falando de reflexões sobre o nosso país. Mas o fato é que o Roberto Campos, nos anos 60, como quase toda a sociedade, as lideranças civis, políticas daquele tempo, entendeu que a situação que se impunha ao país pelo governo João Goulart era uma situação periclitante, uma situação caótica, de esgarçamento da tessitura social, tanto pelo ponto de vista da crise inflacionária, que se impôs sempre esse problema da inflação, quanto pelo ponto de vista do beneficiamento que João Goulart fez aos comunistas na ocupação de postos, inclusive empresas estatais, e principalmente pela quebra da hierarquia das Forças Armadas, o que era muito delicado num país, infelizmente, com uma democracia imatura, estava constantemente sob a ação dos militares no processo político. Intervenções se sucediam, umas mais moderadas, outras menos. Então, a quebra da hierarquia nas Forças Armadas, qualquer coisa que prejudicasse as Forças Armadas, encarniçava os ânimos naquele momento. Então, Roberto Campos entendia, como muitos do seu tempo, apesar de estar atuando como burocrata, como diplomata no governo João Goulart, ele entendia que alguma coisa precisava ser feita dentro do caos da convulsão da Guerra Fria, que aquele governo precisava se encerrar. Então, Roberto Campos não opôs resistências ao movimento de 31 de março de 64, todos sabemos, acabou dando início mais adiante a um regime militar de longa duração,
2 décadas. Naquele momento, e a bem dizer, até o fim da vida, nos roda-vivas da vida, em que o Roberto Campos participou, ele continuava mantendo a mesma posição. Dizia ele que o regime militar, que começou naquele momento, era um autoritarismo de transição. E a gente pega o pensamento de alguns intérpretes do pensamento brasileiro, como Vanderlei Guilherme dos Santos, Oliveira Viana, e vão falar de uma figura chamada autoritarismo instrumental, que seria a ideia de que o Brasil não experimenta uma sociedade liberal democrática avançada, e que para se chegar a esta suposta sociedade liberal democrática avançada seria preciso fazer uso de mecanismos autoritários. Isso acaba sendo um pouco contraditório, acaba, de certo modo, não dando muito certo, a receita não dá muito certo, mas estava na cabeça de muita gente naquele momento. Alguns dos atores do movimento de 31 de março queriam apenas uma intervenção temporária para eliminar esse arcabouço do governo João Goulart e logo a convocação de novas eleições. Entendia-se, inclusive, que Carlos Lacerda poderia ser uma liderança, a grande liderança civil anticomunista, poderia ser, deveria ser provável eleito naquela eleição que nunca houve em 65, mas outros partícipes do mesmo movimento tinham na cabeça essa ideia de uma coisa mais prolongada, uma espécie de revolução branca, e de fato se estenderia a ponto de promover por si mesma esta modernização, que acabou por, de certa forma, suplantar o dinamismo da política civil, a única política, de fato. Mas, de qualquer modo, Roberto Campos, naquele momento, entendeu que a saída era ou os anos de chumbo ou os rios de sangue. E ele acabou fechando com os anos de chumbo, fechando, na verdade, com Castelo Branco. Os anos de chumbo mesmo, que foi a designação dos anos Médici, Roberto Campos já estava afastado do seu posto, do seu cargo. Então entendeu que era necessário encerrar o caos que se instalava, fez críticas, por exemplo, à UNE, como vocês podem ver a citação direto de A Lanterna na Popa, que é a obra de onde vem a inspiração para toda essa conversa que nós estamos tendo hoje, que ele expressa não apenas as suas memórias da sua trajetória pessoal, mas faz uma verdadeira análise crítica da sociedade, da economia do Brasil, em meados do século XX. Ele já atacava a UNE, na época presidida pelo nosso distintíssimo José Serra, que participou pessoalmente do comício da Central, aquele espetáculo de bandeiras comunistas no discurso do João Goulart, no dia 13 de março do mesmo ano, de 64, ele critica a UNE como uma entidade que havia se transformado em um partido de esquerda, eivado de corrupção financeira e totalitarismo político. Uma realidade que, graças a Deus, as coisas estão mudando, mas no movimento estudantil geral não temos tanta alteração nesse quadro, no ponto de vista do que é fundamental. A ideia de Roberto Campos, como de Castelo Branco, que foi o presidente sob o qual ele foi ministro, presidente que o chamou, essa história é interessante porque mostra que quaisquer que sejam as críticas que mereça Castelo Branco, que foi um herói de guerra, participou dos esforços de guerra do Brasil na Segunda Guerra Mundial, Castelo Branco tinha uma visão de que era preciso fazer certas coisas, podiam não ser simpáticas, e o que era necessário ele faria mesmo às custas da própria popularidade. Apesar de ser um regime, já estar começando ali um regime que gozava de certas vantagens por ser um regime de exceção, um regime autoritário, sempre a recepção popular das coisas de alguma maneira pesa, mesmo nos regimes autoritários. Então, à revelia disso, Castelo Branco estava disposto a fazer o que era preciso. Ele convidou Roberto Campos para ser seu ministro. Roberto Campos disse: olha, só aceitarei se puder fazer o que é preciso. E vai doer. E as pessoas vão reclamar do senhor, vão fazer barulho. Só aceitarei se puder fazer o que é preciso. E Castelo Branco respondeu: se você me convencer racionalmente, logicamente, de que as suas propostas, as suas medidas são necessárias, de que não há outro caminho, eu encampo. E aí Roberto Campos aceitou o convite. A verdade é que Castelo Branco, esse que foi um dos personagens da nossa política, que o Roberto Campos admirou até o fim da vida, até pelo contato próximo que tiveram, pelo trabalho que desenvolveram juntos, Castelo Branco entendia que
ele era da cabeça mais moderada daquele momento, da cabeça que não pensava propriamente na Revolução Branca, dentro do movimento militar, civil-militar de 64, o Castelo Branco entendia que aquela intervenção ela deveria ser limitada, temporária, tanto quanto possível, e assim que fosse viável, as eleições deveriam ser convocadas. Só que enquanto isso acontecesse, ou seja, enquanto o regime de exceção perdurasse, era preciso construir mecanismos que impedissem que ele extravasasse os limites toleráveis na cabeça de Castelo, ou seja, que tivesse alguma maneira de contrabalançar poderes, mesmo dentro de um regime de exceção. E é por isso que Castelo Branco já projetava o estabelecimento de uma constituição temporária para o regime militar, que veio a ser a Constituição de 67. Mas antes de fazer a Constituição, ele se vê, pelas circunstâncias, forçado a baixar o ato institucional número 2, que é um ato que aniquila os partidos políticos, estabelece o bipartidarismo constrangido, a gente já vai falar sobre isso logo em seguida, permite a decretação do estado de sítio sem aprovação do Congresso e confere um pouco mais de prerrogativas ao Poder Executivo para a cassação de direitos políticos. Ou seja, acaba se criando, pelo clima, até pela pressão da linha dura, que já tinha ali a sua expressão, acaba se criando um reforço desse aparato autoritário, que depois é difícil largar de mão, a gente sabe disso. Quando ele viu o cenário viável, aí sim ele baixou mais um ato institucional, que a gente sabe que para fazer uma nova Constituição é preciso uma grande quebra na ordem de coisas. Então, mais um ato institucional, esse para convocar uma Assembleia Constituinte, que foi o ato número 4. E aí, para entender um pouco o quadro político partidário naquele momento, e também as críticas que Roberto Campos vai fazer mais adiante, é interessante observar o esquema que Roberto Campos monta no livro sobre como foi o sistema partidário do Brasil ao longo daquele período, começando pela República de 46, a chamada República Nova. Usualmente a gente só inverte a ordem dos fatores, a República Nova de 46 até 64 e a Nova República de 85, 88 até hoje. Eu gosto de dizer que há um subperíodo, que seria o período petista, que para mim tem características próprias, mas grosso modo é a Nova República. Ele começa então na República de 46 apontando o que ele chama de pluripartidarismo inorgânico. Por que inorgânico? O que quer dizer essa inorganicidade? Embora a gente tivesse em formação naquele período partidos com uma certa identidade, que apresentavam nacionalmente uma certa cara, uma certa coesão, as pessoas sabiam o que era a UDN, as pessoas sabiam o que era o PSD, as pessoas sabiam o que era o PTB, havia algo em formação, lideranças em formação naquele período. Não obstante isso, já vigorava, começou a vigorar a partir da Lei Agamenon, quando o governo ditatorial do Vargas termina, uma coisinha chamada voto proporcional. Para quem não sabe, antes disso, na República Velha e no Império, o Brasil tinha voto distrital. Começa a vigorar uma coisinha chamada voto proporcional com coligação. Então, meus amigos, localmente, regionalmente, ninguém queria saber o que era PTB, o que era o DN. Muitas vezes o DN e o PTB se coligavam, se juntavam para puxar voto, para eleger candidato. Então isso já desconfigurava a cara daqueles partidos. É por isso que o Roberto Campos fala em pluripartidarismo inorgânico. Né? O regime militar, com o ato 2, estabelece um bipartidarismo constrangido. Proíbe-se a criação de partidos novos. Tentou-se até fazer durante o regime militar a chamada Frente Ampla, foi uma tentativa do Carlos Lacerda, junto com seus antigos inimigos mortais, Juscelino Kubitschek e o próprio João Goulart, de tentar fazer um partido que forçasse a volta às eleições livres. Né? Foi uma tentativa malfadada. Logo depois baixou-se o AI-5, o Carlos Lacerda foi cassado, porque oficialmente eram permitidos apenas o MDB e a Arena. Não é justo com os políticos da época dizer que era simplesmente uma palhaçada, que os MDBistas eram todos vendidos, a Arena, como as pessoas falam. Havia até fortes discussões no Congresso, apesar do regime de exceção, quando o Congresso estava funcional. Né? Mas o fato é que aqui no Rio de Janeiro mesmo a gente tem, por exemplo, o governo Chagas Freitas, que era um governo MDBista, mas
relação extremamente deferente ao sistema militar. Então era um sistema em que esses partidos também não tinham cara, porque era simplesmente contra e a favor do governo. Você não tem que ter um programa, você não tem que ter uma agenda, você não tem o partido mais liberal e mais conservador, que era o UDN, o partido mais desenvolvimentista e oligárquico, que era o PSD, o partido trabalhista, que concentrava a esquerda, que era o PTB. Você não tem mais isso. Você tem contra e a favor os militares e acabou. Então, imposto de cima para baixo, era um bipartidarismo constrangido. Roberto Campos até tinha, já adiantando isso, uma simpatia pelo bipartidarismo, olhando para o modelo americano, onde você tem com grande força o Partido Republicano e o Partido Democrata, mas uma diferençazinha do que os militares fizeram. Os partidos poderiam ser livremente criados. Eles só teriam limitações na representação dentro do parlamento, pela penetração que tivessem na sociedade. E aí o Roberto Campos acreditava que, naturalmente, duas forças acabariam se destacando. No regime militar, essa liberdade não existia. Em seguida, a partir de 79, quando começa o esforço da distensão do Geisel, distensão lenta, gradual, abertura lenta, gradual e segura, que o Roberto Campos dizia, sobretudo lenta, né? Começa a haver disputa regular. Os partidos já podem ser criados, você tem uma explosão, o PT, captando aí o sindicalismo, a teologia da libertação, a intelectualidade orgânica, para usar uma expressão gramsciana. Você tem o PTB volta, aí tem a disputa do Brizola com a família do Vargas para ver quem vai comandar, o MDB vira PMDB, que agora voltou a ser MDB, porque parece que as pessoas acham que você mudar o nome vai apagar tudo, né? Vai mudar a cara todinha. Não é bem assim. A Arena virou PDS, depois tem o PFL. Cria-se uma profusão de partidos, mas é uma disputa regulada. Por quê? Porque o aparato militar permanece, né? Ainda não acabou o regime militar. Quando ele termina, e aí você tem a Constituição, que o Roberto Campos vai metralhar, que é o nosso tema de hoje de fato, você tem um multipartidarismo caótico, que a gente vai detalhar ao final da nossa conversa, que faz parte da crítica dele ao regime, a esse regime da Nova República. É interessante, voltando a 67, quando tem a Constituinte, que ela foi mesmo uma Constituinte. Roberto Campos faz questão de frisar isso. Apesar das limitações naturais no ambiente militar, no ambiente de regime militar, você tem limitações. Por exemplo, quando você teve o golpe militar de 1889, que impôs a República, evidentemente que os constituintes não poderiam discutir uma monarquia. Há limitações que são impostas pela força revolucionária, pela força extralegal que impõe o novo regime. Evidentemente, no regime militar não seria diferente, havia limitações. Mas Roberto Campos destaca que houve discussões acerbas na Constituinte de 67. Então ela foi, de fato, um ambiente de debates e discussões que consagrou, apesar do elemento autoritário que institucionaliza a Revolução de 64, ela consagrou algumas características interessantes. E aí o Roberto Campos transcreve uma citação de Luiz Viana Filho, em que ele comenta uma característica interessante da Constituição de 67, que foi a sua severidade anti-inflacionária. Roberto Campos, citando Viana Filho, lista, por exemplo, que a Constituição, no momento em que a tecnocracia econômica, como ele e Bulhões se preocupava com a redução da inflação, você tinha a proibição do aumento de despesas por iniciativa legislativa, de investimentos sem preparação de projetos e especificação de fontes de receita, você tinha a implantação de orçamentos de programa, a preparação de orçamentos plurianuais de investimento, ele cita, destinados inclusive a substituir as vinculações orçamentárias pulverizadoras da Receita. Então você tem uma série de medidas na Constituição com esse propósito de conter a inflação, de segurar a emissão exagerada de moeda e consagrar a austeridade fiscal. Porém, no Brasil, na América Latina, o Roberto Campos também destaca isso, a gente tem um hábito muito ruim de que as constituições não valem, né? E num regime militar, em que os governantes mandavam pelos atos institucionais, tanto pior. O que aconteceu foi que esta severidade anti-inflacionária, ela acaba sendo contrabalançada na prática. O Roberto Campos também cita, é escusado dizer que essa severidade permaneceu uma utopia. Os orçamentos foram cada vez mais frouxamente planejados
e piormente executados. Anos depois, ele diz, assistiríamos ao lançamento de vários megaprojetos, né? A onda desenvolvimentista volta com tudo, de execução plurianual, sem observância das normas de orçamentação prévia. Foi o caso dos grandes projetos rodoviários, como a Transamazônica, a Perimetral, na era Médici, ou do programa de energia nuclear, na era Geisel. E, ao mesmo tempo, no próprio ambiente da Constituinte, você tinha também as emendas que Roberto Campos chama de antidarwinistas. Ele faz uma analogia, um pensamento de Charles Darwin, a questão da revolução, a seleção natural, dos mais aptos, né? Com o mercado, com até um dinamismo mercadológico, vamos dizer assim, na máquina pública. Ele diz que isso foi enfrentado, isso foi contido por emendas, tanto no campo burocrático, como emendas que estabeleciam a efetivação de interinos, a vitaliciedade de cátedras e cartórios, restrições aos naturalizados no acesso a cargos públicos, ou seja, tudo o que era possível fazer para manter as mesmas pessoas dentro dos mesmos cargos, nas mesmas instâncias da máquina pública. E, de outro lado, um antidarwinismo econômico. Embora houvesse na Constituição a severidade anti-inflacionária, por outro lado, ampliou-se a área de monopólios estatais, restringiu-se a concorrência estrangeira, aumentou-se o privilégio para empresas do Estado. Ou seja, se você ganha de um lado, acaba não ganhando muito porque não vigorou, né? De outro você perde. Ele cita dois exemplos, que é a discussão dele com Afonso Arinos, que era um grande udenista, mas que, aliás, as contradições da nossa república, a UDN, que era o partido que tinha o maior núcleo liberal na época, nas suas dependências partidárias, no entanto, foi graças a um parlamentar da UDN, Olavo Bilac Pinto, que o monopólio do petróleo foi estabelecido. Eles chamam de ser liberal, mas tinha alguns setores assim, estratégicos, né? Aquele discurso que até hoje continua, não vamos tocar. E Afonso Arinos era um desses defensores do monopólio do petróleo, está na Constituição. Roberto Campos discutiu com ele. De outro lado, tem a discussão também com Júlio Mesquita Filho, que eu não coloquei aí no slide, mas ele era o dono do Estado de São Paulo, era um jornalista liberal, bastante conhecido pela sua defesa das teses udenistas, mas ele discordava de Roberto Campos. É uma discussão que fica aberta entre os próprios liberais, inclusive, porque ele achava que o Estado pressionava a imprensa através da taxação do papel, usado nos jornais. Ele queria que a Constituição isentasse o jornal de impostos. O Roberto Campos falava, olha, é um privilégio que vocês vão ter como setor e eu acho que não deve estar na Constituição. Nas duas coisas, no papel imprensa e no monopólio do petróleo, o Roberto Campos foi derrotado. Mesquita Filho e Afonso Arinos vence. Estava na Constituição de 67. Estava lá esse conjunto de medidas. Ele diz, não consegui excluir da Constituição nem a menção à isenção de impostos para o papel de imprensa, nem o monopólio do petróleo, tornando-se assim a nossa Constituição ridiculamente mercadológica, ridícula do ponto de vista do mercado. Isso viria, aliás, a ser piorado mais tarde, pois a Constituição de 88, aí, mais uma vez já antecipando o nosso foco, expandiria o monopólio da pesquisa e lavra para cobrir 5 outros aspectos da atividade petrolífera. Tudo isso na Constituição. E aí a gente lembra o general Horta Barbosa, que era um dos grandes nacionalistas, defendia esse monopólio, que o Lacerda chamava de nacionalista bananeiro, e o Roberto Campos concordava com essa qualificação. E são figuras que defendiam um tipo de mentalidade para quem tudo para existir, para estar no campo da realidade, no campo da funcionalidade, tem que estar sob as asas, sob a tutela, sob o comando da mão do Estado. Uma parte importante e problemática da nossa formação patrimonialista. Roberto Campos já atacava. A gente vê também um outro exemplo, já antecipando também, a Constituição de 88 nos dá o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Como que ela vai garantir esse direito, ela não diz. Bom, por aí a gente já vê, já nos anos 60, nesse final dos anos 60, que a cabeça do Roberto Campos já é uma cabeça, apesar de todas as críticas que se fazem a ele nesse período, críticas dos liberais, ela já é uma cabeça, vamos segurar a moeda, vamos segurar, inclusive,
quando o governo Castelo Branco termina, o presidente seguinte é Costa e Silva, existe um certo esforço por apagar o que foi feito antes, porque ninguém quer se ligar às medidas antipáticas do Castelo Branco. O ministro que entra no lugar dele é o Hélio Beltrão. O Hélio Beltrão já assume fazendo um discurso de nós temos que ser um pouco mais generosos com os empresários, né? E o Costa e Silva, conversando com o Roberto Campos diz para ele assim: presidente, ao menos mantenha, sei que também isso vai gerar discordância entre os liberais, os austríacos contra o Banco Central, mas enfim. Pelo menos mantenha a independência do Banco Central, porque o Banco Central é o guardião da moeda. O Roberto Campos pede a Costa e Silva. O que Costa e Silva responde para Roberto Campos? O guardião da moeda sou eu. Por aí vocês veem a cabeça que começou a vigorar. O Roberto Campos já resistia a esse tipo de mentalidade. E aí vem a parte que realmente nos interessa. No capítulo do livro, Tornando-me um Policrata, policrata significa uma mistura de político com tecnocrata, porque como político, Roberto Campos nunca conseguiu, inclusive ele achava isso, em parte, uma das suas deficiências, porque ele não tinha tanta habilidade, ele não achava que tinha tanta habilidade para propagandear as suas teses, embora ele até dizia, quando ele enfrentou Lacerda, os dois brigaram no governo Castelo, Lacerda era muito superior nesse aspecto, mas ele conseguiu, em alguns aspectos, dobrar o Lacerda. Foi um dos únicos, talvez, que tenha conseguido isso. Quando Roberto Campos se elege senador em 1982, antes, portanto, da Constituição, esta fase que vai conversar com o nosso período atual, que vai trazer as questões que cabem para o nosso período atual. É quando ele se torna essa figura que ele chama de policrata. No seu primeiro discurso, já na posse, em 1983, Roberto Campos vai trazer o que ele pensa ser a tônica das bandeiras que ele pretende defender no parlamento. São esses pontos aqui. Os dois primeiros são o que ele chama de tendências patológicas da mentalidade política brasileira, e os 4 últimos são as ilusões que precisam ser contrabalançadas para que essas tendências patológicas sejam combatidas. E vice-versa. As tendências patológicas têm que ser combatidas para que as ilusões se dissipem. A primeira das tendências patológicas é a ambivalência. Significa o seguinte: eu quero chegar a algum lugar, eu quero atingir o meu objetivo, mas fazer por onde para chegar lá, usar dos agentes, dos meios, dos sacrifícios necessários para chegar lá, aí já é outra história, aí já não estou interessado. É o que o Roberto Campos chamava de teoria do contanto que, né? Mais à frente ele vai falar também na cura e dolor da inflação sobre isso. É a teoria do contanto que, né? E tudo bem, eu aceito combater a inflação, aceito conter a emissão de moeda, contanto que aquela verbinha que a minha empresa recebe, ou aqueles apaniguados que eu tenho no meu ministério, na minha secretaria, né? Aquele orçamentozinho que a gente separa para fazer a nossa festinha, contanto que aquilo ali não seja tocado, ok, eu concordo, a gente tem que combater a inflação. Daí não se sai do lugar. A outra tendência, ainda na ambivalência, ele também diz assim, para exemplificar: queremos investimentos estrangeiros, sem investidores estrangeiros, porque não se cria a condição necessária para que esses investimentos se façam. Impõe-se uma série de proteções, de medidas protecionistas, que obstaculizam esse ingresso do recurso estrangeiro. A outra tendência é a tendência escapista. Roberto Campos define como a contínua busca de demônios externos para explicar a incompetência interna. Nosso problema são os ingleses. Nosso problema são os americanos. São os monstros neoliberais devoradores de criancinha das multinacionais. Esta é a segunda tendência que entrava qualquer agenda saudável para a nossa economia. Com base nessas duas tendências doentias, aparecem as 4 ilusões. A ilusão da ilha de prosperidade significa o seguinte: isso sobretudo num tempo dele, que era um tempo de hiperinflação, as pessoas diziam o seguinte: a inflação é muito chata, a inflação é muito ruim, mas dá para viver com ela, vamos levando adiante, vamos tocando barco, né? Remendando aqui a colar, não precisamos de reformas estruturais, segue a vida. É um pensamento um tanto quanto, no mau sentido da palavra elitista,
porque quem perde o poder de compra e vai sofrer mais são os mais pobres, com essa situação se perpetuando. Poderíamos viver numa ilha de maravilhas sobre um mar de recessão. A cura indolor da inflação é a teoria do contanto, que eu já falei. Terceiro ponto é a ilusão transpositiva, que Roberto Campos define como a esperança de que, pelo subvencionamento de certos preços críticos, se consiga, de um lado, proteger o consumidor e, de outro, conter a onda inflacionária. Mas a verdade, diz ele, é que se os subsídios são financiados pela emissão de moeda ou pela expansão da dívida pública, perde-se pela inflação o que se ganha pela subvenção. E a última é a ilusão distributiva. Aumentos mágicos de salários, por exemplo. Como Getúlio Vargas chegou a prometer, João Goulart também, vamos aumentar em tantos por cento, 100% do salário. Como se fosse assim, a caneta se impusesse à realidade. Essas tendências patológicas e essas ilusões se complicavam num quadro em que o Brasil atravessava, particularmente o Brasil, mas isso tinha reflexos mundiais, um problema que Roberto Campos chama de problema da dupla travessia. Que seria o seguinte, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico. Economicamente, você tinha um quadro internacional em que acontecia aquilo que alguns chamaram de revolução conservadora. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, a tendência, um encaminhamento numa direção mais para o mercado, no entendimento dos governos, com as suas limitações, claro, a gente sabe, muitos refluxos keynesianos mais adiante, mas essa tendência se criou e Roberto Campos chegou a se deslumbrar por isso, ele achava que era fatal, todo mundo ia abraçar o liberalismo, ele era um vitorioso, estava resolvido o problema, quem dera. Internacionalmente era isso, e essa tendência internacional precisava ser atravessada no Brasil. No Brasil nós precisávamos sair do dirigismo, daquela mentalidade estatizante, para uma economia de fato, uma economia de mercado, e não o capitalismo de Estado e o capitalismo de compadrio que caracteriza o Brasil. E do ponto de vista político, nós tínhamos que fazer uma transição entre o autoritarismo do regime militar, que já tinha as suas possibilidades esgotadas, não dava para ir adiante. O próprio regime já tinha entendido isso, já estava promovendo a sua abertura, como nós dissemos, Roberto Campos chamou de sobretudo lenta, né? Para a democracia, para um regime, novamente, de eleições livres, abertas, total liberdade de imprensa, enfim. Era preciso fazer esta dupla transferência, esta dupla transformação. O problema é que nenhuma, nem a outra das travessias foi feita de uma maneira gloriosa, de uma maneira a se comemorar na cabeça do Roberto Campos. Do ponto de vista político, a Constituição de 88, isso já introduz a visão dele sobre a nova República. E nada mais é do que este regime, tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista político, aqui se concentrando do ponto de vista político, que passa a vigorar com a ascensão dessa classe, dessa elite política que coordena e que consolida esta Carta Magna, esta Constituição. Ela criou, na cabeça de Roberto Campos, uma democracia disfuncional que comprometeu a governabilidade. E, do ponto de vista econômico, embarcou num autoritarismo econômico sem precedentes através de choques e confiscos. A gente vai ver isso desde o Sarney, com o congelamento de preço, Collor, com a gente sabe muito bem o que, né? Depois, a nova matriz econômica, a nossa distintíssima senhora Dilma Van Rousseff. O resultado político disso também não é legal, porque essas crises econômicas elas acabam casando ou desembocando em impeachments, que são, na República Presidencialista, processos traumáticos, processos dolorosos. Então, nem uma coisa nem outra foi bem feita. Por quê? Na cabeça do Roberto Campos, nem uma coisa nem outra foi bem feita. Por que a gente seguiu esse caminho? E aí que ele vai discutir a natureza das falhas dessa nova república já no seu nascedouro. A primeira falha, a essência das falhas que a nova república comete desde o seu nascedouro,
no afã da empolgação, seria, a seu ver, substituir soluções concretas, questões objetivas, problemas materiais, por slogans. Que slogans, ao começo, eram esses? Nós vamos detalhar um por um. Nada mais, nada menos, Roberto Campos se volta contra nada mais, nada menos que as diretas já e a Constituinte já. As duas bandeiras que foram encampadas por um amigo dele, se tornaram amigos, mas que representavam o avesso do seu pensamento, que era Ulisses Guimarães, o senhor diretas, o homem que fez um discurso com a Constituição em punho, dizendo: esta carta estabelece a cidadania. Né? Roberto Campos vai contra tudo isso. E ele observa que, enquanto esses slogans eles se consolidam, eles ganham penetração na classe pensante, na sociedade, há um certo silêncio sobre a necessidade da travessia econômica. A abertura econômica ela fica um tanto quanto deixada de lado. E o primeiro dos slogans, portanto, direta já. O que Roberto Campos pensava? E mais uma vez eu friso, é o pensamento dele, né, aberto à apreciação de todos. Nós não estamos necessariamente dizendo que ele está certo. Mas do ponto de vista institucional e político, Roberto Campos achava que as eleições indiretas elas não são necessariamente sinônimo de autoritarismo. Ele pega o exemplo americano da escolha dos delegados como exemplo de que não necessariamente essa intermediação na escolha do chefe de governo seria sinônimo de ditadura ou de regime de exceção. Ele achava que era possível podar o aparato autoritário do regime militar que então se encerrava sem eliminar o dispositivo das eleições indiretas. Porque na cabeça dele, na cultura política brasileira, as eleições diretas se tornavam plebiscitos demagógicos. Ele dizia o seguinte: a demagogia aconselha uma experiência mais prolongada do regime de eleições indiretas, que ainda não foi devidamente experimentado, como os americanos o experimentaram, ainda não disse a que veio. Mais importante, essa é a opinião dele também. Como? Bom, eu vou falando. Então, mais importante do que de pronto colocar todo mundo para decidir, do que de pronto abrir as eleições diretas, era preparar as instituições para absorver a participação popular na política. Então ele achava que as eleições diretas ainda eram um caminho a ser experimentado, a ser testado, e que, no entanto, se o presidente que saísse desse processo não agradasse a população, né, era possível também um referendo plebiscitário para destituí-lo, para avaliar a sua aceitação ou não, uma vez que ele tenha sido eleito. Isso poderia ser analisado no futuro. Na cabeça do Roberto Campos, esse era o caminho. O movimento das diretas já, imediatas, agora para ontem, que entusiasmava as massas naquela época, me parecia apenas o arroubo dos que sonham com soluções formais, dispensando-se de viajar ao âmago das coisas. A explosão demográfica, a explosão inflacionária, o gigantismo estatal, a epilepsia das regras do jogo econômico e político. Em vez de olhar para tudo isso, concentrou-se apenas direta já. E aí o Roberto Campos desenvolve a sua teoria do que poderia ser uma solução para os impasses institucionais que o Brasil atravessa em toda a sua história republicana. Porque se nós olharmos para a nossa história republicana, na verdade houve várias repúblicas, não houve uma só. A gente começa com a República da Espada, depois a gente tem a República Oligárquica do Café com Leite, que não era esse período de tranquilidade institucional que as pessoas às vezes pensam, era um marasmo de fazendeiros e bacharéis. Não era bem assim. O regime recorreu à força muitas vezes para perdurar. E houve as revoltas tenentistas, quando a sociedade começou a se incompatibilizar com aquele sistema. Tudo termina com ação militar, aí vem governo provisório, Vargas, queridinho Vargas, não convoca a Constituição nenhuma, tem uma revolta em São Paulo, depois tem uma Constituição em 34, que ele também vai rasgar, aí vem uma ditadura, aí vem a República de 46, aí vem o regime militar e vem a nova República. Nunca há uma continuidade institucional. Essa ordem nunca se estabelece. Sempre há impasses que, de alguma maneira, colapsam o regime que se estabelece.
E o Roberto Campos vai tentar descobrir por que isso acontece, por que a gente não acerta esse caos. Vale dizer aqui, com todo o respeito, a devida vênia, aos nossos amigos monarquistas, que há muitos hoje, o movimento cresce no Brasil, Roberto Campos não era monarquista. Portanto, a solução que ele vai tentar encontrar é uma solução que não necessariamente resgata a figura do imperador, não necessariamente resgata o sistema do segundo reinado, que foi, é preciso reconhecer, com o poder moderador, podando o poderio das facções que assumiam o comando da máquina política, foi o período mais estável na sua duração. Quase 5 décadas de regime monárquico estabelecido, sem perturbações, sem se desfazer. Então havia ali alguma coisa que, embora o Roberto Campos ele não fale muito claramente disso no texto dele, ele me parece ter pensado, ter olhado para aquele período também e tentado transplantar características da monarquia, do segundo reinado, para dentro de um regime republicano. Quando ele vai dizer, para vocês verem que isso não é novidade nenhuma, ele vai dizer que talvez melhor para o Brasil do que um parlamentarismo puro, que era algo que também se propunha à época, talvez melhor para o Brasil fosse um sistema semi-presidencialista, que algumas lideranças hoje levantam, querendo passar esse sistema sem consulta popular, sem perguntar às pessoas, né? Que hoje eu acho um pouco questionável, para dizer o mínimo. Acho que há condições da gente fazer um debate mais amplo na sociedade sobre isso. Mas se levanta hoje uma receita que, de certa maneira, Roberto Campos já levantava em 88. O que ele diz? O ideal que precisa ser encontrado é um sistema em que os poderes se contrabalancem e em que a chefia do Estado, ou seja, a representação do Estado-nação, a representação do país, ela não seja arranhada, ela não seja perturbada pelas crises do governo, da gestão. Isto a República não solucionou, na concepção de Roberto Campos. Então ele vai dizer o seguinte, que a experiência brasileira revela que o regime presidencialista americano, adotado pelos primeiros republicanos, já adotado entre aspas, né, inspirados eles no regime que não tinha nenhuma ligação, nenhuma conexão, nenhuma conversa com a realidade social brasileira, essa experiência revela que esse regime convencional, o presidencialismo convencional, calcado sobre o modelo americano, padece de 2 defeitos. Primeiro, pela excessiva concentração de poder, sem o delicado balanceamento de poderes, inerente à experiência norte-americana, que no Brasil não se enraizou, o nosso regime tem resultado na figura do ditador constitucional. O presidente tem muito poder. Como é que você vai tirar ele? Como é que você vai mudar isso? Acaba indo para as armas. Ou para o processo traumático, lento, enervante do impeachment. Segundo, as crises políticas que têm surgido por falta de um mecanismo que flexibilize mudanças de orientação, sem trauma nacional e sem infirmar a figura do chefe de Estado. Se transformam em impasses. Basta lembrar que apenas 2 dos presidentes eleitos após a restauração democrática, em 1946, isso o Roberto Campos falando naquele momento, lograram completar seus mandatos. Hoje a gente já tem mais uma presidente que, pelo menos o seu segundo mandato, não completou. Graças a Deus. Não completou o seu mandato. Né? Então, o problema institucional de fundo que se apresenta é como conciliar a necessidade de estabilidade das instituições e da chefia de Estado, essa que... Obrigado. Tudo se resolve. Essa que representa o país, que deve ser, portanto, uma instância a ser mantida, a não ser tocada por essas crises, por esse caos, como mantê-la, conciliá-la com o requisito de flexibilidade do governo, porque as coisas mudam, a conjuntura muda, a realidade muda, e aí é preciso tomar, às vezes, medidas drásticas contra o governo. Como fazer isso sem infirmar ou sem prejudicar, sem lançar suspicácias à chefia do Estado? Uma das soluções clássicas para esse dilema, diz o Roberto Campos, é adotar simplesmente o parlamentarismo puro. Era a teoria lá do Rio Grande do Sul, do Raul Pila, do Partido Libertador Gaúcho, teoria que outros defenderam
no parlamento naquela época, inclusive a Constituinte de 88, ela estava indo numa direção de transformar o Brasil num país parlamentarista, mas aí os interesses temporais, os interesses do momento, do próprio governo Sarney, as injunções que se impuseram imediatistas, perverteram esse encaminhamento, e uma Constituição que era para ser parlamentarista acabou virando presidencialista, voltando a ser presidencialista, com características parlamentaristas, o que complica, com artifícios inspirados, ao menos, no sistema parlamentar, que complica ainda mais o diálogo entre essas instituições, como nós vamos ver. Então, parlamentarismo puro seria uma das soluções. O inconveniente dessa solução é o perigo, na concepção do Campos, de instabilidade pelo rodízio de gabinetes, antes que se tenham criado duas condições essenciais à implantação do parlamentarismo puro no Brasil: a formação de uma burocracia profissional nos altos quadros dirigentes, que assegure continuidade administrativa, e a restauração do Banco Central em sua condição original de guardião da política monetária, coordenado com as autoridades, etc., mais detentor de independência técnica. Guardião da moeda sou eu, já dizia Costa e Silva. Então, para ele, tudo indica ser prudente experimentarmos um outro modelo novel, baseado na experiência francesa da Quinta República, que se poderia denominar de presidencialismo parlamentar, ou semipresidencialismo, ou semiparlamentarismo, os nomes são vários. Um regime intermediário que, de um lado, preservaria aspectos importantes de nossa tradição presidencialista na chefia do Estado, e de outro, aquela ideia de que nós temos que ter uma figura forte, né? A referência que o povo quer ver, o povo quer escolher, etc., etc. E de outro, criaria a figura de um chefe de governo, o primeiro-ministro, removível por voto de desconfiança na Câmara dos Deputados. Evitaríamos o perigo de instabilidade excessiva de gabinetes mediante contrapesos estabilizadores. Aí o Roberto Campos, de certa maneira, dilui, a gente poderia especular e dizer isso, ele dilui o que seria o poder moderador de Dom Pedro II, dilui entre os poderes. Então ele coloca: a Câmara dos Deputados poderia derrubar o primeiro-ministro e, consequentemente, o gabinete, mas o presidente da República, que é o chefe de Estado, desde que transcorrido um ano de mandato legislativo e somente após a destituição de 2 gabinetes, poderia usar a opção de dissolver a Câmara dos Deputados, convocando novas eleições legislativas. O Senado Federal, que representa os estados federativos antes que a população, não estaria sujeito à dissolução, mas em compensação não teria o poder de remover o gabinete por voto de desconfiança. Manteria suas funções tradicionais e seria um fator de continuidade política e institucional. Então, na cabeça do Roberto Campos, conseguiria-se com isso a separação entre a figura do chefe de Estado, o presidente da República, e o chefe de governo, o primeiro-ministro, aquele, o presidente, eleito por voto popular em duplo escrutínio, como ainda é, e este, o primeiro-ministro, designado pelo presidente da República, mas removível por voto de desconfiança da Câmara. Designado por quê? No parlamentarismo monárquico brasileiro, a nossa versão do parlamentarismo do Império, era Dom Pedro quem indicava o presidente do Conselho de Ministros, quando o regime evoluiu para uma direção mais a inglesa, porque antes não tinha nem presidente do Conselho, era um ministério do imperador e acabou, né? Na época de Dom Pedro I. A Dom Pedro II faz essa mudança, que não está na Constituição de 1824, e cria-se esse dispositivo do presidente do Conselho de Ministros, uma direção mais a ser a figura do primeiro-ministro. Era o imperador que indicava. No caso aqui não há imperador, então o presidente indica. No parlamentarismo puro, a Câmara mesmo elege o primeiro-ministro. Né? Aqui não, aqui ele indica. Então o presidente tem uma certa proeminência, ele é que indica o chefe de governo, mas o chefe de governo é outro. E sendo removido, não necessariamente infirma o chefe de Estado. A outra das duas bandeiras, dos dois slogans, das duas máximas, era a Constituição já, Constituinte já. E Roberto Campos fala que aquele problema da dupla travessia ele é perturbado por essa enfermidade chamada constitucionalite, que é a ideia, uma doença antiga na América Latina, e a gente não consegue fazer as constituições valerem, então a solução, vamos fazer outras totalmente diferentes, vamos sumir com tudo que existia antes, juntar um grupo novo de pessoas e fazer uma coisa totalmente nova, é tudo novo, Estado novo, a República nova, nova República. Então vamos fazer tudo de novo, criar uma Constituição toda nova. E uma Constituição
que não vai se limitar a decretar, a consubstanciar a lei fundamental do Estado. Ela vai tentar agarrar dentro dela tudo o que ela puder, porque as coisas só vão existir se elas estão encampadas no Estado, se elas estão encampadas na Constituição. E aí ele cita algumas coisas que aconteceram na época, no meio do debate constituinte, discussão sobre reserva de mercado na informática e outras besteiras que apareceram na época, que para ele foram permitidas, foram possíveis, porque abriu-se a brecha de discutir de tudo, querer fazer uma lei fundamental para abraçar tudo, para abranger tudo, em vez de se ater a uma atitude mais modesta. Para ele seria suficiente podar aspectos autoritários da Constituição Militar de 67, sem sobrecarregar a transição democrática, que já era um problema difícil, de uma dupla travessia complicada, com a tarefa adicional de uma reformulação completa da ordem jurídica. Tudo isso para chegar aqui. A nossa querida Carta Magna, nossa querida Constituição. Quais são os males que esse cenário de afobação, esse cenário de slogans predominando, esse cenário de uma dupla travessia que não foi feita como poderia ser, quais são os males que isto estabeleceu para a Carta Magna da Nova República? Em primeiro lugar, o seu caráter de uma Constituição dirigente ou prescritiva é uma Constituição que exibe um excesso de normas programáticas materiais. Você tem uma Constituição, Roberto Campos cita alguns exemplos virtuosos na concepção dele. O britânico, que é uma Constituição que conversa com as tradições do próprio país. A Constituição americana, que teve poucas emendas, que é uma Constituição que permanece na sua dimensão reduzida até hoje. As Constituições japonesa e alemã, que foram colocadas à força depois da guerra, que também, na concepção deles, são mais modestas, são melhores. Enquanto que, no nosso caso, nós quisemos fazer uma Constituição, pelo amor de Deus, falando de esporte, de lazer, tratamento de indígenas, comunicação social, tecnologia, uma Constituição que fala do meio ambiente, como eu disse ao começo, garantindo o meio ambiente equilibrado. Você folheia a Constituição do Brasil, fica pasmo com tantos tópicos que ela aborda que não tem nada a ver com a lei fundamental do Estado. Ela se excede nesse campo, cria uma série de dificuldades que precisam depois ser resolvidas, porque elas tornam o país ingovernável, se forem levadas todas ao pé da letra, porque há uma falha na distinção entre o que seriam garantias onerosas e não onerosas. As garantias não onerosas são aquelas que têm que estar na lei fundamental do Estado, garantia dos direitos individuais, liberdade de expressão, por exemplo. Enquanto nós colocamos na Constituição direito a coisas que precisam, claro, até para as garantias não onerosas, já que você está propondo garanti-las através de uma lei, através de um Estado, eu não vou aqui entrar no mérito do pessoal anarcocapitalista, né, que acha que o Estado tem que acabar. Já que a gente está falando de Estado, há um gasto para o próprio Estado se manter, há impostos. Mas você não gasta objetivamente para ter a liberdade de expressão. Agora, para você ter lazer, para você ter desporto, né, ciência, tecnologia, há um gasto, uma garantia onerosa, a Constituição garantir que aquele dinheiro vai existir, que aquele recurso vai existir. Né? Há uma diferença entre essas coisas. Então, na cabeça dele, a Constituição de 88 se excedeu em abraçar garantias onerosas, deixou, não que ela tenha feito um mau trabalho nas não onerosas, mas ela se excedeu demais nas onerosas. E ela criou defeitos políticos, porque ela não resolveu o problema que nós acabamos de apontar da questão da chefia de Estado com a chefia de governo. A potencialidade de impasses permanece. E também porque, como ela teve aquele desvio presidencialista num caminho que era parlamentarista, ela criou o que o Roberto Campos chama de um sistema híbrido de governo. Uma das medidas que passou a ser usada na cabeça dele em excesso, na medida provisória, seria uma inspiração parlamentar. E também criou um sistema promiscuísta,
ele falou que... Eu tenho que ler esse trecho para vocês, porque, como Roberto Campos, ele era mordaz e ele era engraçado no texto dele, nas críticas que ele fazia, concorde com elas ou não, e ele criou essa figura do sistema promiscuísta. Ele diz o seguinte: aos dois clássicos sistemas de governo, o presidencialista e o parlamentarista, o Brasil acaba, como sempre, o Brasil nós estamos na frente, na vanguarda, né? Ordem e progresso. O Brasil acaba com originalidade de apresentar mais o promiscuísta. Não tem nada de parecido com o sistema britânico, que é o de integração de poderes, nem com o americano, que é o da separação dos poderes. No sistema promiscuísta, o que prevalece é a invasão dos poderes. A constituição dos miseráveis, como diz o doutor Ulisses Guimarães, é uma favela jurídica onde os três poderes viverão em desconfortável promiscuidade. O Congresso invade a área do Executivo, intervindo na rotina das concessões de televisão, dos alvarás minerais em terras indígenas, da venda de terras públicas, da remoção de índios em casos de catástrofe. E aí o Roberto Campos diz: conforme a intensidade da catástrofe, os índios poderiam perecer por falta de quórum ou durante o recesso do Congresso. O Congresso tem que aprovar a transferência dos indígenas de áreas de risco. O Congresso aprovará não só tratados e acordos internacionais, mas quaisquer atos que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Como essa gravosidade só pode ser determinada a posteriori, ficariam paralisadas operações de compra e venda, empréstimos e investimentos, à espera de decisões do paquiderme legislativo, que deixa inúmeros decretos-leis jazendo o sono dos justos nos túneis do tempo construídos pelo Niemeyer. Mais adiante ele vai dizer: também o judiciário é convidado para participar dessa promiscuidade, porque se criaram as figuras do mandado de junção e da inconstitucionalidade por omissão. Através de uma ou outra dessas figuras, o cidadão comum poderá, na falta de norma regulamentativa, pleitear no judiciário os direitos, liberdades e prerrogativas constitucionais. O judiciário deixará, assim, de ser o intérprete e executor das normas para ser o feitor das normas, confundindo-se a função judiciária com a legislativa. O que se discute hoje? O que é que mais se coloca em discussão hoje? Bom, nesse quadro confuso ficou isso aí. O que Roberto Campos achava que devia ser? Uma parte nós já vimos, a questão da separação da chefia do Estado e da chefia de governo, mas algumas bandeiras que ele defendia. E também hoje, o que está se discutindo? Reforma política, como votar, como fazer as eleições. Ele também dizia que o ideal seria o distrital misto, muitos liberais têm defendido, e ele mostra a sua erudição no livro quando ele retoma um debate que aconteceu no Império, como é que a gente está sempre andando em círculos e volta para as mesmas questões. No Império, na época, em 1855, nos anos 50, ali na época do consenso saquareno, Gabinete de Conciliação, Marquês do Paraná, o Marquês do Paraná defendia o voto proporcional, que é o que está em vigência hoje. Perdão, defendia o voto distrital, puro. E Eusébio de Queiroz, da famosa lei Eusébio de Queiroz, defendia o proporcional. Aí um atacava o outro dizendo o seguinte: o Marquês do Paraná dizia que o voto proporcional, que é o que existe hoje, é o voto de enxurrada. Aquele voto que vai sugar um monte de gente que não tem a mesma representatividade, a mesma legitimidade que quem de fato recebeu os votos, né, o quociente dos votos. E já o outro disse para ele que o voto distrital povoaria o Congresso de notabilidades de aldeia, não formaria uma coesão partidária ou programática nacional. Qual é a solução para isso? Uma tentativa de solução seria um sistema que equilibrasse as qualidades, né, as limitações de um e outro sistema. O distrital misto, que era a experiência alemã, foi a inspiração do Roberto Campos. Partidos, como nós dissemos já no começo, não preciso nem me estender sobre isso, ele defendia uma cláusula de barreira para a representação, ou seja, para o ingresso dos partidos ao parlamento, a representação deles como parlamentares, mas não para a criação de partido, criação livre, como acontece nos Estados Unidos. Se vocês forem olhar estado a estado, tem partidos que são estaduais, partidos que defendem bandeiras que só interessam ao estado
em que eles são criados. No entanto, é livre a criação. A criação, a defesa, a propaganda, só que eles não estão dentro da máquina. Eles entram na máquina se eles conseguirem expressão para isso. Previdência. Roberto Campos já defendia a opção por modelos que priorizassem a dimensão privada. Ele já observava a experiência chilena sobre o regime militar do Pinochet, o trabalho do Chicago Boys. Né? Isso muitos anos antes de hoje nós estarmos ainda nessa sinuca de bico, ainda preocupados com esse assunto, que ainda pesa sobre as nossas contas, ainda pesa sobre as nossas perspectivas. E, finalmente, do ponto de vista da educação, Roberto Campos defendia, já em 67, portanto, nós estamos falando da época em que ele é pintado como um grande keynesiano, um grande desenvolvimentista, e de fato tinha esses cacuetes, mas já em 67 Roberto Campos defendia, claro, o ensino primário obrigatório e gratuito, defendia, mas o ensino superior pelos vouchers. Se os vouchers fossem emitidos em favor das famílias, que livremente escolheriam os colégios e universidades, teríamos certamente uma substancial diminuição do grevismo docente e do beletrismo decorativo sem relação com a demanda de mão de obra do mercado. Ai, ai. A realidade das universidades ainda está muito presa a essas últimas 3 linhas que o Roberto Campos traz. E a receita liberal, que hoje começa a aparecer gente defendendo isso, nos anos 60, quando o Roberto Campos era o keynesiano, o desenvolvimentista, aquele que os liberais devem rejeitar por causa dos seus equívocos, já estava defendendo isso. Já estava defendendo essa bandeira. Ao remover quaisquer barreiras, aí voltando à questão da cláusula de barreira, a Constituição de 88 nos legou o multipartidarismo caótico, casa ao final da explanação com o começo, então nós mostramos os modelos partidários, nos legou um multipartidarismo caótico com partidos nanicos que não representam parcelas significativas da opinião pública, sendo antes clubes personalistas e regionalistas ou exibicionismo de sutilezas ideológicas. Aí o Roberto Campos faz um comentário, estou me lembrando aqui, ele diz que no Congresso, na época dele, tinha 3 partidos comunistas. E ele se pergunta, meu Deus do céu, para que 3 partidos comunistas? Será que o marxismo-leninismo, o comunismo ortodoxo, né? Não estou falando de New Left, não estou falando de política identitária, nada disso, socialismo do PSOL, não. PCdoB, PCB mesmo. Será que tem tanta gente na sociedade brasileira que defende essas ideias, que acredita nisso, comunismo, marxismo, leninismo, para ter 3 partidos representando? Então, o que ele observava? Com todos esses partidos livres, de livre criação, livre representação, sem regras, sem limitações, não apenas para serem criados, agora tem limitação para a criação, mas para representação dentro do parlamento, acaba transformando tudo isso em feudos, em legendas de aluguel, que são propriedade de interesseiros, na maioria das vezes, que estabelecem a dificuldade da formação de maiorias, que é esse presidencialismo de coalizão que a gente tanto ouve falar. Conclusão. Tinha como terminar de outro jeito? É o que o Roberto Campos é por isso que ele vai ser útil hoje. Porque a gente vai ver através dele que as mesmas perguntas já foram feitas lá atrás. Ele observa na Nova República e na Constituição que há rege uma cultura mercantilista e anti-empresarial, uma ênfase na democratice em vez da democracia ali entendida, não no seu sentido democratístico, vamos dizer assim, no sentido radical, mas no sentido usual de algo que tem instituições. Estou falando de uma democracia, mas eu estou querendo dizer uma república aristotélica, no sentido aristotélico, com pesos, contrapesos, regras. Preferiu-se uma ênfase sobre os direitos onerosos, as garantias onerosas, direitos e garantias políticas, a participação, a eleição direta, como ele criticou, né? Um descaso pela defesa da dimensão do indivíduo contra imposições governamentais no plano econômico, cultural e social. Social, sobretudo. Esta má travessia, tanto política quanto econômica, estabelece um sistema que não se enfeixa corretamente, um sistema que está sujeito a crises periódicas, que está sujeito a impasses periódicos e que precisa de uma grande reformulação para
avançar, para conseguir dar um passo adiante. E está sempre à beira, a gente até conseguiu levar ele adiante por bastante tempo, mas hoje a gente vê, começa a pintar um certo desespero em alguns setores da sociedade. Então, o que estabelece isso, essa dificuldade toda, é toda essa conjuntura que se formou, que o Roberto Campos vai chamar de um anacronismo moderno. Ele vai dizer que inviabiliza o sucesso do sistema. Então, meus amigos, tiveram paciência de acompanhar esta síntese. O que isto nos diz? Evidentemente não vim aqui, como disse ao começo, mantenho a palavra, não vim aqui para fazer o ativismo de alguma coisa, uma propaganda de alguma coisa, pelo menos não é o objetivo principal. O objetivo principal aqui não é responder, perguntar. O Roberto Campos estava respondendo, mas ele também estava perguntando, também estava conversando com perguntas que são as mesmas que nós estamos fazendo hoje. Isto prova que alguma coisa estava errada desde o começo, estava errada desde a concepção, desde a gestação, desde a elaboração inicial. Se nós não superarmos aquelas tendências patológicas que o Roberto Campos apontou, o escapismo e a ambivalência, isto eu acho que qualquer um vai concordar com isso. Se nós não olharmos para os problemas, se nós não olharmos para as dificuldades e efetivamente desejarmos buscar os meios, os recursos, a concretude, a materialidade das soluções, ficarmos sempre em delírios etéreos, postergando, retardando, não mexendo no que é essencial, tocando em perfumarias. Se nós não encararmos de frente os problemas, mexermos na essência institucional, econômica e política do que precisa ser mudado, do que precisa ser mexido, daqui a 20, 30 anos, se esse sistema conseguir, sem uma ruptura violenta, sem uma quebra violenta, se ele conseguir ir adiante, né, os problemas vão se impor. No mínimo, a gente vai sofrer bastante, a gente vai ter outros traumas, a gente já vai estar no quarto, quinto presidente empichado, que a economia vai para a recessão e a gente não sai desse buraco. Daqui a uns 20 a 30 anos, alguém de hoje, eu não sei quem, vai estar, muitos estão escrevendo, pensando sobre isso tudo, vai estar sendo objeto, talvez, se a gente tiver otimismo quanto a isso, vai estar sendo objeto de uma explanação como essa que eu fiz hoje. Vão estar falando sobre o que ele pensou, sobre o que ele teorizou, sobre o que ele propôs, sobre o que se perguntava na época, os debates que ele travava, as questões que procurava responder. Alguém vai estar falando sobre isso e as perguntas, os problemas vão ser os mesmos. Mesmos temas vão estar sendo levantados. E a gente vai continuar esperando. Esperando o quê? Milagre. Eu espero que esse não seja o nosso rumo nas próximas décadas e que esse nó górdio da nova república, de alguma maneira, de preferência a menos traumática, a menos violenta, né, a mais parcimoniosa possível, que esse nó górdio seja resolvido. Para o bem de todos nós. Muito obrigado. Agradeço muito a você, Lucas, por essa excelente explanação. Eu acho importante, inclusive, ressaltar que eu fiquei impressionado com o fato de que você conseguiu fazer uma palestra sobre política, sem partir para o viés ideológico, sem partir para a panfletagem, sem partir para esse tipo de coisa que, infelizmente, como você até pontuou na sua explanação, a gente observa muito na faculdade e, infelizmente, o BMEC não é uma exceção. Infelizmente, a gente ainda vê que existem alguns temas, alguns debates que, quando são trazidos para cá, costumam descambar para esse tema. Então, é uma surpresa muito gratificante para mim ter um palestrante que consiga fazer essa observação sóbria que você conseguiu fazer, sem ter que cair para uma linha ideológica que, invariavelmente, vai acabar afastando aqueles alunos que não necessariamente concordem com a sua ou com a minha posição. Então, eu fico muito grato e queria abrir agora a rodada de perguntas. Eu vou tomar a liberdade de fazer a primeira pergunta. Eu observo que, pelo que você conseguiu explicar, o Roberto Campos ele teria uma predileção para um modelo que se aproximasse mais do parlamentarismo. Mas o que eu visualizo é que, eu acho até interessante você ter trazido o tema do direito constitucional para a gente fazer esse contraponto, o que eu visualizo é que hoje em dia a gente vive
um país com um panorama político que a gente enxerga claramente que existe um partido, não vou nomear, mas existe um partido político aqui que está dominando, que já ocupou a vice-presidência, agora ocupa a presidência, ocupa grandes cargos políticos e tal. Então, o que eu observo é que a gente caminha para uma hegemonia partidária, seja pela coalizão de partidos, ou seja pelo crescimento de um único partido que acabe se tornando tão grande que os outros não conseguem lhe fazer frente. E, infelizmente, a gente também cai para um radicalismo ideológico que a gente vê que muitas vezes a oposição a esses partidos são partidos de esquerda, cujo discurso se tornou intragável e completamente desconexo da realidade. Então, é claro, não existe um sistema perfeito, não tem como a gente pensar num sistema que acabe com todas essas problemáticas. Mas o que eu observo é que talvez o sistema proposto pelo Roberto Campos acabasse sendo desvirtuado para dar espaço para esses partidos se encastelarem nas posições públicas e dali não saírem nunca mais. Em contrapartida, enquanto eu concordo plenamente com a sua opinião sobre a nossa Constituição, eu observo que essa verborragia na questão de direitos e de garantias teria vindo como até uma boa intenção do Constituinte de tentar impor algumas obrigações ao governo, haja visto que a gente percebe na história do Brasil que quando sai um governo e entra o outro, existe uma tendência do novo governo abandonar todos os projetos do governo antigo. Então, eu queria te fazer essa pergunta. Se, por um lado, a gente tivesse o parlamentarismo que poderia ser desvirtuado nesse sentido que eu expliquei, e, por outro lado, a gente tem essa Constituição malfadada que tenta fazer algo que ela não consegue alcançar, como é que a gente consegue achar um meio termo onde a gente respeite as regras do jogo, as normas constitucionais, e a gente consiga aproveitar esse sistema político de uma forma como ele foi pensado inicialmente e não de como os detentores do poder hoje em dia pensam? O que Roberto Campos poderia nos apresentar nessa situação? Como é que você resolve a situação do sistema atual, sem alterá-lo, sem modificá-lo? Porque, justamente, conversando com aquilo que você tinha falado da constituinte, que é essa doença de você... fazer uma nova... Exatamente. Bom, o Roberto Campos não tem muito o que colaborar, acredito eu, nesse sentido, porque a luta dele era para que não fosse dessa maneira. Né? O esforço dele na época era para que essa Constituição não se efetivasse da maneira como ela se efetivou. Eu acredito, eu sempre acho que a aposta que precisa ser feita, em primeiro lugar, ela é uma aposta, como você falou, no ambiente universitário, ambiente intelectual, que é da onde saem as mentes que vão projetar as soluções, que vão projetar as saídas. Ele é um ambiente hostil, ele é um ambiente permeado de dogmatismos anacrônicos que não são abertos à reflexão necessária. Mas eu acho que as coisas estão mudando nesse sentido. Então eu sempre aposto para a mudança cultural, a mudança intelectual, a mudança dessa classe pensante. Eu acho que precisa passar por isso, porque se o imaginário social, o imaginário ele é fabricado pelos pensantes, seja nas artes, seja na universidade, seja no jornalismo, se isto não mudar, se isto não for trabalhado, as questões concretas da institucionalidade, do sistema político, né, elas não são tocadas, não são mexidas. Essa nova república ela existe muito em função de um consenso cultural que se formou em torno disso. Um consenso populista, um consenso desenvolvimentista, a academia já estava permeada, até o que se tornou depois com a ascensão do PT ao poder, né? Isso se verificou, isso se possibilitou por conta dessa penetração, dessa infiltração ideológica nas academias e nas universidades. Criou-se um ambiente de consenso cultural que favorecia a emergência dessas ideias. Então eu acho que para a gente tocar de fato na política, a gente precisa passar pela intelectualidade. Mas também, isso já começa a acontecer, há movimentos organizados por fora da política partidária que tentam sistematizar a apresentação, a exposição, a sustentação de agendas reformistas. Eu acho que se a gente quiser modificar o sistema sem o recurso à emergência radical, à intervenção militar ou qualquer outra coisa desse gênero, eu acho que não tem outro jeito a não ser emendas. Você tem que procurar essas emendas através de movimentos organizados e por isso também passa a intelectualidade se modificando, porque esta agenda ela vai consolidar essas propostas, vai consolidar essas sustentações teóricas dessas agendas, para que haja implementação de emendas a essa Constituição, para que ela se torne mais viável. A reforma política também é necessária. Todos esses aspectos, todas essas questões, elas passam primeiro por serem pensadas com coerência, pensadas com honestidade,
pensadas com a disposição efetiva de mudar as coisas. Então, a partir daí, os movimentos organizados pressionam e a gente pode ter modificações na política. Sem isso, a deixar as coisas pela mão dos governantes, pela mão de quem já está lá, eu acho que a tendência é que algumas reformas aconteçam às perfumarias, como eu disse, né? Coisas que você faz para você tirar o sufoco que você está sofrendo no momento, mas aquilo que vai mudar a base, que vai qualificar a base, não é do interesse de ninguém, do PMDB muito menos. Então, acho que para haver uma solução passa por aí. Passa por uma reforma das mentalidades, uma organização na sociedade civil, e aí a pressão na máquina pública, no mundo político propriamente dito. Querer que comece por eles é complicado. Boa tarde. A minha pergunta vai mais ou menos na linha da pergunta do Daniel, só que ela vai mais na questão da viabilidade dessas mudanças. Na sua palestra, a questão dos ciclos foi citada mais de uma vez, e eu vejo a situação atual como a volta Acabou a bateria. Não, precisa não. Eu vejo a situação atual como a volta do... Mas desculpa, você falou em ciclos. Quais ciclos? Ciclos históricos. Tá. A volta de uma crise partidária, porque a agenda reformista hoje em dia é defendida por um governo que tem aprovação de um dígito e um candidato presidencial que não consegue chegar a liderar a corrida presidencial do seu próprio estado. Por outro lado, a gente tem a volta do que o próprio general Mourão, que deflagrou o golpe de 64 e escreveu o plano Cohen de próprio punho, das vacas fardadas, que incluía ele. E a doença populista e, enfim, já é clássica, né, no Brasil. Nesse cenário, como você disse, as emendas, não é fácil aprovar uma emenda constitucional. Qual a viabilidade disso acontecer num cenário tão ruim para uma agenda dessa? Hoje não dá para aprovar nada, posso ter intervenção no Rio. Não dá para aprovar nada. Então, a conversa só vai poder ser feita depois disso. Não, sim, eu falo mais do cenário para as eleições do ano que vem. Agora você falou em um candidato que não consegue aprovação no próprio Estado. Você está falando do Alckmin, imagino, né? É que a gente não sabe ainda qual vai ser de fato a candidatura do governo. O Alckmin não está fechado com o Temer. Pelo contrário, há um certo atrito entre eles. Né? Então ali você tem um certo centro fisiológico, vamos dizer assim, pulverizado em vários nomes. Você não sabe quais daqueles nomes vão decolar, se é que algum vai. Então é um cenário muito nebuloso, muito difícil de saber quais as forças em que a gente pode se apoiar para colocar alguém no executivo, né? Quem são o executivo, e defenda essas pautas. Porque eu acho que o liberal ele precisa olhar muito para o legislativo. O legislativo é o poder de interesse do liberal por excelência, porque é ali que as decisões centrais, as decisões da gastança, as decisões do executivo, elas vão ser contidas, elas vão ser enfrentadas. É ali que você tenta podar o poder. Então, eu acho que o legislativo tem que ser um foco de atenção, não apenas o executivo. Por outro lado, embora eu entenda as dificuldades do cenário que você aponta, eu acho que a gente também não pode deixar de reconhecer avanços que houve no debate nos últimos anos, porque você tem mesmo um desses candidatos, por exemplo, que são apontados como parte disso que se chama de onda populista, né? Ele anunciou um provável ministro da Fazenda tem bandeiras liberais bastante claras, bastante nítidas. Não se sabe qual vai ser a autonomia que ele vai ter para implementar isso no eventual governo. Mas o fato de haver um nome liberal sendo cotado por um candidato que não tinha nada a ver com ideias liberais no passado recente, né, isso prova que houve uma penetração das nossas ideias em espaços que antes não as prestigiavam. A criação de partidos liberais também mostra uma certa originalidade, um sopro de diferença desse quadro. Eu prefiro, apesar da montanha de desafios e de dificuldades a enfrentar para que essas agendas necessárias se efetivem, eu prefiro enxergar o ponto positivo do crescimento de uma força organizada de pressão que pode vir a ter substância para que o que é necessário seja aprovado. A gente conseguiu, por exemplo, sem entrar no mérito de emenda constitucional ou de uma reforma propriamente dentro da máquina pública,
mas há pautas já que conseguem congregar forças num espectro liberal, conservador, libertário, que até pouco tempo atrás não era viável. Por exemplo, essa questão do Facebook. Essa semana a gente teve essa polêmica dos fact-checkers, não vou entrar no mérito aqui, mas eu fiquei muito satisfeito de ver muitas forças, não só o Movimento Brasil Livre, que é um movimento organizado em torno de teses liberais, mas do Rodrigo Constantino, meu amigo lá no Weston, até o Olavo de Carvalho, todo mundo se mobilizou em torno dessa pauta. Se a gente tomar vergonha na cara, parar de perder tempo com futilidades e perfumaria, e se mobilizar da mesma forma, até com mais intensidade, por aquilo que importa, por causas que importam, por bandeiras que importam, e a gente conseguir provocar um reverberar disso na sociedade, eu acho que há razões para o otimismo. Mas a gente precisa saber fazer isso, a gente precisa ter disposição para fazer isso. Essa semana eu vi essa disposição aparecer numa questão que não vai ser mexida pela Constituição, por uma emenda, mas é uma questão importante para a liberdade de expressão no Brasil e houve uma mobilização ampla em torno dela. Então é possível a gente fazer barulho. Eu acho que é o recurso que está à nossa disposição. É isso que eu faria. Não sei se eu fui na linha do que deveria, mas... Tudo bem? Professor? Professor não. Doutor, enfim. Doutor não, gente. Muito foi falado em amplitude constitucional. Você disse aí mesmo que as normas constitucionais elas são amplas demais, o número é extenso. E eu passo a imaginar uma hipótese na qual a Constituição fosse mais enxuta e mais simples, com normas mais simples e menos abrangentes. E passei a raciocinar e compreender, e talvez, não sei se por inexperiência minha ou incompreensão do assunto, será que com essa simplificação da Constituição, a redução do número de normas, a gente não deixaria lacunas abertas, a gente não acabaria dando uma liberdade para o magistrado, para o judiciário, acabar decidindo e acabar lesando, inconsequentemente, normas que, para a gente, como até mesmo você citou o lazer, não foi? O lazer, que é uma norma constitucional prevista e que não deveria ser prevista porque se trata de coisas simples. Certo? Será que se não fosse previsto, se não fossem previstas essas normas, o magistrado, o judiciário, não acabaria lesando justamente por não estar expresso, estar em sua liberalidade? Essa é a pergunta. Bom, de forma geral, essas questões em que a Constituição se expande e onde o Roberto Campos entendia que elas não deveriam se expandir, como eu expliquei ali na palestra, são garantias onerosas. Então, elas têm que estar vinculadas a recursos que as viabilizem economicamente. O que eu posso te dizer é que tudo isso poderia ser devidamente tratado em leis ordinárias. Lei não é só a Constituição é a referência fundamental do Estado. A lei não é só a Constituição. E a lei, o magistrado também tem que se submeter a ela. E vai estar vinculado aos dilemas e aos dramas, aos problemas, às realidades do momento, e não você ter uma norma absoluta, como se ela fosse fundamental para o Estado, perene, um documento fundante, um documento magno do Estado. Você vai ter uma coisa ligada às circunstâncias, suscetível mais facilmente a modificações, de acordo com os cenários dos quadros que se desdobram, suscetível também de se adequar à disponibilidade de recursos para a sua viabilidade. Então, eu não vejo a limitação da Constituição como uma ampliação de riscos, até porque esses riscos já são vivenciados pela favela jurídica em que ela se configura. Então, eu acho que se a gente tem exemplos de sucesso em países com constituições enxutas, isso prova que é viável, isso prova que é perfeitamente possível. A nossa Constituição ela é uma exceção, acompanha o esforço da sua elaboração
as características, salvo engano, da Constituição da Revolução do Cravo. Eu não tenho certeza, o Roberto Campos também fala disso. Já era uma Constituição inchada, anacrônica no tempo que foi feita, e a Constituição de 88 seguiu esse caminho. Então eu acho perfeitamente possível, perfeitamente viável, um regime em que você tenha o Poder Judiciário submetido à legislação, sendo essa legislação ordinária, essa legislação não sendo constante no documento magno do Estado, que é a Constituição. É isso que o Roberto Campos atacar. Não é não haver lei sobre as coisas. A lei vai haver, mas ela vai estar na sua dimensão correta, não inchando a lei fundamental, que é aquela que define a característica do Estado em si mesmo. As leis fundamentais, os direitos fundamentais previstos por esse Estado. É cortar esse excesso e colocá-lo no seu lugar. Não é necessariamente eliminá-lo completamente, não haver lei sobre as coisas. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas contribuindo um pouco com essa discussão, a imagem que eu tenho de Roberto Campos, quando ele fala dessa constituinte, né, que é muito própria de modelos que são de origem latina, né, da civil law, né, que a gente observa, assim, a França tem um histórico de 17 constituições, enfim, e o constitucionalismo latino-americano, né, e até você tocou nesse assunto, neoconstitucionalismo latino-americano, que trata de questões ainda mais abstratas, ainda mais, digamos assim, absurdas estarem na Constituição. A exemplo da Constituição Boliviana de 2009, que trata a mãe natureza como um sujeito, ente de direitos, enfim. É muito, muito curioso, né? Mas a visão que eu tenho desse Roberto Campos apontando esse problema é pré-Constituição de 88, né? Em que ele tinha uma imagem de uma Constituição de 88 que, por mais que não seria o ideal, de acordo com o que ele defendia, que deveria se adequar a Constituição aplicada na ditadura militar e podar esses mecanismos autoritários para formar uma nova Constituição sem muitas rupturas, eu acho que a maneira institucional que a gente tem, a prática institucional que a gente tem hoje, de um STF que molda, né, consegue ter um poder de plasticidade sobre a nossa Constituição de tal maneira que eu acho que é inevitável que a gente discuta terminar essa fase horrenda dessa Constituição de 88 e tentar começar uma nova com uma carta mais simples, uma carta que que contemple um rol cada vez maior de direitos, né, de prestação negativa do Estado, que o Estado simplesmente não deve interferir, e um rol menor de direitos de prestação positiva, e quando tiver algum direito de prestação positiva, que explicite de que maneira seria feito isso, porque uma das características muito interessantes da nossa Constituição, no seu artigo 5º, né, que enumera uma série de garantias, né, garantias que são fundamentais, mas que não existe nenhum tipo de previsão de como isso seria materializado, né, pela ordem institucional. E, enfim, a minha pergunta, ela vai no sentido como a minha preocupação eminentemente institucional, assim, quando eu olho o cenário brasileiro, minha pergunta seria a respeito daquela mudança que o Roberto Campos apontou na reforma política, de não só realizar uma restrição ao número de partidos, né, como realizar uma restrição também à representação partidária, né? O número de partidos é a criação livre. Sim, a criação... sim. Como nos Estados Unidos. Mas a questão dessa limitação de representação partidária, né? Porque na sua explanação eu vi muitas coisas e um problema na minha cabeça persistia, que é o problema do nosso presencialismo de coalizão, né, que acaba sendo muito promíscuo, né? Acaba sendo a origem da nossa promiscuidade, dessa promiscuidade toda. E aí, pensando nisso, eu penso uma maneira prática seria essa limitação, mas daí eu te perguntaria, eu até tenho esse livro em casa, na tela na polpa, meu avô me deu, uma edição bem antiga, tem inclusive um autógrafo do Roberto Campos e tudo mais, mas eu te perguntaria em que sentido, né, de aplicação prática, a gente restringiria, digamos assim, o número de candidatos que podem ser eleitos por um partido, a gente restringiria de que forma isso seria feito? Essa é a minha pergunta. Bom, primeiro, sua observação perfeita, os seus comentários foram perfeitos. Realmente o Roberto Campos fala sobre essa tradição constitucional
latina, ele aborda essa questão da origem disso tudo, de ser assim, passa por esse conjunto cultural latino. A questão do STF se substituir ao legislativo de fato e ignorar as limitações da Constituição, muitas vezes sai da cabeça deles a decisão, né? Isto é prova, mais uma, que as Constituições não valem. A persistência nesse hábito de não fazer com que as Constituições valham. Eu sou um pouco covarde em comparação com você. Eu tenho medo de falar em fazer uma nova Constituição, porque eu tenho medo das pessoas que vão fazer essa Constituição. Eu tenho muito medo da emenda sair pior que o soneto. Mas eu infelizmente, ao fim e ao cabo, sem a coragem de declará-lo, né, eu tendo a concordar com você que a gente pode acabar realmente precisando resetar. Né? Não é o que eu gostaria que a gente fizesse. Eu tenho muito medo do que vai sair daí, porque eu não confio nas pessoas que estão ali hoje, no quadro, para fazer uma nova Carta Magna para o Brasil. Mas realmente eu tendo a concordar com você que pode ser que o buraco seja tão fundo e não tem outro jeito senão fazer uma Constituição de 2020 ou 2022. Pode ser que seja necessário mesmo. Agora, sobre a representação, confesso a você que eu não me recordo objetivamente quais são os critérios que o Roberto Campos sugeria para qual seria a representação, o critério de representação dos grupos parlamentares. Isso varia de acordo com onde essas cláusulas são estabelecidas. Eu confesso para você que eu não me lembro qual é o caminho que o Roberto Campos preferia. Eu sei que ele defendia mas isso está escrito na Lanterna da Forca. Se você abrir o seu livro, você vai encontrar a explicação dele. Aqui, no momento, eu não me recordo exatamente qual era o critério que ele defendia. Mais perguntas? Então, eu queria agradecer a todos que vieram. Foi uma palestra que teve uma procura menor do que as outras. Queria agradecer ao João, da Casa dos Colibris, que entrou em contato com o Lucas Berlanza para trazer aqui. Foi uma das melhores palestras, mesmo que eu tenha me ausentado em alguns momentos para resolver alguns problemas. Eu queria agradecer muito ao Lucas Berlanza, foi uma palestra muito boa. Queria agradecer ao Daniel, ao Rodrigo, por ter feito todas as imagens do evento. Queria agradecer ao Rafael, que ficou lá fora, a todos os membros do NAED que compareceram, ao PH, ao Miguel. E eu queria pedir desculpa a todos pela minha dificuldade de oratória que teve durante essa semana. E, além disso, essa vai ser a primeira semana de muitas, e o NAED veio para ficar. E agradeço a todos por comparecer. E só para lembrar, que nós estaremos fazendo um sorteio, daqui a pouco será publicado no Instagram uma foto do sorteio desse livro da palestra de ontem. Eu agradeço a todos e o Daniel vai falar um pouco com vocês. Também no final desse evento, que foi o nosso primeiro, a gente se deparou com muitos desafios. A gente nunca tinha organizado palestras, então alguns dos percalços no caminho a gente teve dificuldade para lidar, mas graças a Deus a gente conseguiu superar todos os obstáculos que se impuseram no nosso caminho. E nada disso seria possível sem o esforço, o trabalho de todos os membros do nosso grupo, especialmente ao do Habib, que foi o cara que correu atrás dos eventos, o cara que chamou os palestrantes, que fez os contatos. Então, se alguém merece os parabéns por isso, com certeza é ele. Mas todos os outros membros do NAED também estão de parabéns. Tiveram aqui sempre solícitos, sempre disponíveis, sempre que a gente necessitou, eles se propuseram a ajudar. Agradecer, embora não tenha nenhum representante aqui, infelizmente, agradecer a coordenação do IBMEC, a todos os professores que entenderam os nossos eventos e nos não cobraram a nossa presença em alguns dos eventos que nós tivemos que estar presentes. A gente entende que é difícil fazer um evento dessa magnitude numa semana de aula, sem avisar, sem ter certeza absoluta de que as nossas faltas vão ser abonadas. E mesmo assim eu tenho a felicidade de ver que foi tudo um sucesso. Além disso, realmente eu vou fazer cura de palavras do meu colega Habib e agradecer ao Lucas Berlanza. E na figura dele eu agradeço a todos os palestrantes que se dispuseram a vir aqui, porque vocês que engrandecem esse tipo de evento. Se não fossem vocês, especialmente você, eu me refiro especialmente a você, porque, novamente fazendo coroa ao que o Habib falou, foi uma palestra excepcional.
de altíssimo nível. Eu acredito que todos estão aqui vão concordar comigo. Então, apesar de tudo, fazendo agora o encerramento, apesar de tudo, eu acredito que essa palestra e essa semana de palestras foi um sucesso. E eu tenho certeza que com a determinação e com o trabalho que nós apresentamos até agora, essa semana realmente vai ser apenas a primeira de muitas e o nosso nome vai se tornar em breve uma referência para grupos de estudantes que querem fazer a diferença no espaço acadêmico. Muito obrigado.